Tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe como faz para separar o lixo da tua casa? Será que a gente deve lavar as embalagens antes de mandar para reciclagem? E o que a gente faz quando um copo se quebra, hein? Será que pode pôr os caquinhos ali de vidro na lixeira seletiva? Você sabe como é que descarta lâmpada, óleo de cozinha? Na estreia do quadro Como Faz, a gente vai aprender tudo isso. A gente vai explicar como fazer a separação de lixo direitinho. E para isso eu chamo agora o Onofre de Araújo Neto, que é um dos criadores do portal Recycle, um site que tem todas as dicas para quem quer reciclar. Não é isso, Onofre? Bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa casa, ou como será. Prazer estar com vocês aqui. A gente tem aqui vários materiais. Vamos começar pelo plástico, né? Que se fala tanto. A gente tem aqui garrafa PET, um plástico um pouquinho mais duro, né? Que é de um vidro de shampoo, copinho plástico. Isso tudo vai para reciclagem? Sim. Tudo isso aqui seria reciclável, naturalmente. O plástico é uma controvérsia, né? Reclama-se muito do plástico em alguma medida, mas é um material fundamental para a nossa cidade. É difícil imaginar uma cidade moderna sem o plástico para nos ajudar no dia a dia. A questão é que a gente tenha a certeza e a segurança que ele venha a ser destinado de uma maneira correta, a fim de evitar que ele escape no meio ambiente. Esse tipo de plástico aqui, por exemplo, que é o PET, tem uma outra combinação de polipropileno, serão naturalmente aproveitados, caso destinados de uma forma correta. Esse mais durinho também? Também. Tu pode, então, colocar tudo junto na parte onde tem plástico. Não vai ter problema. Embalagem, assim. Pois é, isso aqui é plástico, mas já tem um problema aqui. Porque você pode ver que ele tem uma certa metalização e quando você olha, muito embora tenha o símbolo de reciclagem aqui, o triângulo com o número 7 dentro é o plástico outro. Isso aqui é uma mistura de diversos tipos de plástico. Esse tipo de plástico, por exemplo, não terá, dificilmente ele virá a ser reciclado. Mas aí eu faço o quê? Destine para coleta mesmo seletiva, que o pessoal na cooperativa vai dar o tratamento adequado. Se não puder ser aproveitado de alguma forma, pelo menos você vai ter certeza que ele não escapou no ambiente. Escapou, que a gente diz, é parar em rio, parar no meio da rua. Porque o plástico, quando ele escapa, ele começa a sofrer a ação do tempo, a ação do sol e o impacto, ele vai se fragmentando, e acaba por derivar no microplástico, que a gente já ouviu falar, que é um problema, né? Que contamina rios, mares, acaba entrando na cadeia alimentar e contaminando, no final das contas, nós mesmos. Agora, o canudo, por exemplo, o copo, se eu já usei, tomei alguma coisa, mesmo assim eu boto para reciclar? Sim, é uma outra questão. Por exemplo, como eu lhe falei, sempre eles são recicláveis. A questão é se serão reciclados ou não. Existe uma economia de resíduos. Esses materiais, para que eles sejam reciclados, eles precisarão ter mercado para serem reabsorvidos no mercado como matéria-prima. Esse tipo de copo aqui, por exemplo, o que acontece com ele? Ele é um copo muito leve, ele vai ser utilizado uma vez só, vai ser descartado, eventualmente já contaminado. Vai ser difícil o pessoal da cooperativa, às vezes, dar um tratamento e ele voltar para reciclagem. Então, os descartáveis, se puder evitar, na medida do possível, copinho de café. Exemplo. A gente pode fazer o quê? Levar sua própria garrafa. Pois é. Onofre, vamos continuar aqui. Vidro, por exemplo. Vidro. Isso tudo que está aqui de vidro é reciclado? Sim, o vidro é uma matéria, um material fantástico, porque ele pode retornar indefinidamente, né? Então, naturalmente, ele também será reciclado. A gente tem um problema de infraestrutura que quanto mais para o norte do país a gente vai, fica mais difícil a logística para que esses produtos sejam efetivamente reciclados. Porque eles são mais pesados, a gente pode observar, e isso tem um custo logístico, um custo de frete. Mas, de toda forma, é um bom material. E é um bom material também porque ele pode ser retornável, né? Verdade. Embalagem de bebida retornáveis. Agora, isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma espécie específica, porcelana, cerâmica, né? Cerâmica. Isso aqui já é mais complicado. Se você tem um produto desse material e ele quebra, idealmente seria repará-lo. Se não puder, a destinação deve ser imposto de entrega voluntária, porque entra como se fosse material de construção, pisos e por aí vai. Então, prato, xícara de porcelana e tal, nada de colocar no lixo reciclável junto com vidro. Você coloca e na cooperativa, eventualmente, eles destinam, mas idealmente no posto de entrega voluntária da prefeitura. Posto de entrega voluntária. Isso. Aqui tem uma tampa de cortiça, né? Pois é, segrega, não é? O que a gente faz com isso? Esse é um material orgânico, ele será decomposto. Se ele for para um aterro, se você não puder reaproveitar, né? Porque sempre tem um bom uso para cortiça, mas ele, como é um material orgânico, ele vai se degradar de uma forma ou de outra. Então pode colocar no lixo não reciclável. A cortiça. A cortiça você pode reaproveitar, sempre tem um uso para ela.
aí descarta naturalmente que ela vai se degradar. Tá bom. Se você tiver uma composteira, bote na sua composteira que ele vai se degradar. Ah, isso aqui também? Também. Legal. Agora, lâmpada. Lâmpada. Só que eu vi aqui que tem um vidro quebrado, Sim, né, Michele? sim. Vidro quebrado. Isso aqui é um Isso é ponto de importante. atenção pra gente. Tem muita gente que joga Muito. assim, né? Ele será reciclado sem problema. Mas o que você faria aqui para evitar que quem manuseia, seja aquele que está na cooperativa, eventualmente a pessoa que vai lidar com o tipo, você pega uma garrafa PET como essa, você corta e coloca o vidro aqui dentro, e aí o que acontece? Você vai garantir que quem o manuseie vai poder ver que tem vidro aqui e vai evitar o risco dele se machucar. É uma forma alternativa. Eu sempre enrolava em jornal, isso também pode ser? Pode ser, você reduz o risco, mas ele ainda assim ele não está vendo. E vai ficar aquele negócio, pode ser que algum escape e acabe ferindo alguém. Eu geralmente coloco, na verdade, cuidado, vidro quebrado, mas ele pode não ler, né? Pode não ler, mas então, é uma boa medida de uma forma ou de outra. Então vamos falar de embalagem longa-vida. O que a gente faz? A gente joga onde essa embalagem? A embalagem longa-vida, quando existe um tipo de embalagem que tem diversos materiais nela, que é o caso da embalagem longa-vida, que você tem plástico, que você tem alumínio e você tem papel. Mas o maior volume é papel, então naturalmente a gente descarta isso como se fosse papel. Se você for um posto de entrega voluntária e lá tiver as diversas papel, metal, vidro e plástico, pode colocar como papel. Ele sofre um processo de reciclagem muito específico, que foi desenvolvido pelo fabricante, onde passa por alguns processos e isso pode ser reaproveitado em telhas, em diversos outros aspectos. Mas vale a pena talvez você tirar aqui o plástico, né? Muito simples, isso aqui é plástico, você arranca aqui o plástico, acabou, isso aqui vai no plástico e a longa-vida vai no papel e ponto final. Bem simples. Agora papel, assim, por exemplo, papel do escritório, caixa de papelão, isso tudo dá para reciclar, né? Dá. Aqui a gente tem papelão, tem papel misto e tem papel sulfite. Esse papel sulfite, por exemplo, é um papel muito valorizado, porque é um papel mais nobre, né? Isso aqui tem valor pra caramba na cooperativa, para eles enviarem para os recicladores. Então isso aqui é legal, você descartar com tranquilidade. Fique atenta por questão de documento, né? Talvez valha a pena você, enfim, dar uma cortada, ou que o vale, mas é um bom material. No caso da caixa de papelão, se for possível tirar os adesivos, por quê? Porque os adesivos são não recicláveis. Tá. Se for possível, né? Se for possível. Agora, me diz uma coisa, tem uma tampa aqui, essa tampa de garrafa de vidro, Metal. tem muito em suco, metal. Metal. Pode ir direto, vai ser usado. Agora vamos chegar na sim, voltamos às lâmpadas. nas lâmpadas. Exato. Onde que eu coloco as lâmpadas? Vidro? Aqui não. Lâmpada é um resíduo que você precisa ter muita atenção. Aqui a gente tem 3 tipos de lâmpada, né? Aqui a gente tem as lâmpadas que são as fluorescentes, a de LED e as incandescentes. Essas incandescentes, a produção delas já foi descontinuada. Sim. Então você encontra basicamente o que ainda existe no mercado. As fluorescentes aqui e as de LED. A questão que determina que você descarte isso de uma forma específica é exatamente que as fluorescentes, elas possuem alguns materiais dentro delas que são contaminantes. Inclusive, se isso quebrar, você se afaste, deixe um tempo a poeira decantar para que você não inale ou lide com esse tipo de material. É um material problemático. Existem postos de descarte específicos no nosso site, você pode encontrar onde se dirigir para descartar suas lâmpadas. Acumule um pouquinho e leve no posto específico, é o melhor que você faz a fim de evitar. Sim. Agora, se na cidade da pessoa não tiver um posto desse, o que ela faz? Ela guarda um pouquinho e liga, se for o caso, para o fabricante e pergunta como fazer. Óleo de cozinha. Nossa, óleo de cozinha. Óleo de cozinha... O problema do óleo de cozinha é que se você descartar na pia ou onde vai, isso vai contaminar, né? Isso contamina rios e mares. E uma pequena quantidade de óleo contamina uma vasta quantidade de água. Então você acumula e destina em postos específicos para isso. Muito legal. E é legal, porque tem valor, quer dizer, você pode reaproveitar isso para biodiesel, enfim, a indústria de coisa. Diversas indústrias vão reaproveitar esse material. E latinha? Latinha de ervilha, refrigerante, atum. O que a gente faz com isso? Aqui a gente tem 2 tipos, né? Basicamente, esse metal aqui é um metal mais nobre, que é o alumínio, né? No Brasil, a gente recicla mais de 98% do alumínio das latinhas de alumínio. Isso volta para o ciclo produtivo, que é muito legal. Você poupa a extração de novos recursos, você poupa muita energia, porque quando você recicla, você gasta muita energia do que fazer um produto novo. Então, facilmente, isso aqui será valorizado pelo mercado e você vai destinar e não vai ter problema. Essas latas de metal também vão ser aproveitadas, você não se preocupe. Então... Também o metal, mas lá na coleta seletiva, onde você pode colocar tudo junto, que vai passar o caminhão para pegar, ou se você for um posto de entrega voluntária, na de metal. Na de metal. Isso. Agora, esponja.
Esponja, às vezes, de tomar banho, de lavar prato, aqui tem uma bucha vegetal. O que faz com isso? Esponja é o seguinte, Michele, você vai observar que isso aqui é um plástico, né? Isso aqui é poliuretano. E as esponjas, por exemplo, as esponjas de lavar louça, elas contaminam muito rapidamente. Em menos de um mês, uma esponja dessa está contaminada, cheia de bactérias, ou seja, é um problema. E mais ainda, quer dizer, esse tipo de material, que é o poliuretano, dificilmente ele vai ser reciclado. E aí eu jogo onde, Onofre? Isso aqui você vai colocar junto com os plásticos, mas você já sabe que isso aqui não vai ter jeito, então o que eu sugeriria seria, na medida do possível, esse tipo de material faz o mesmo trabalho que uma esponja dessas aqui. É uma bucha natural, uma bucha vegetal, que é uma lufa. Você pode usar isso aqui, seja no seu banho ou para lavar a própria louça, ela vai contaminar também. Só que quando você destinar isso aqui, pode ser até no lixo comum, isso aqui é biodegradável, então você não vai ter problema. Acho isso aqui uma boa dica. Para usar, pode usar na cozinha, porque aí eu vou dar uma dica de quem trabalha no bem-estar, que não se deve usar isso aqui para lavar o corpo não, viu, gente? É ruim, porque tira toda a proteção da pele. Então usa só para lavar prato, não precisa. Sabonete já tá bom demais. Perfeito, Michele. Agora vamos aqui, isopor. A gente tem essas embalagenzinhas, né? Que a gente compra às vezes fruta, verdura. E tem o próprio isopor, às vezes num material de criança. Às vezes vem, né? A gente compra eletrônico, vem protegido aí com isopor. Vai para onde? Isso é plástico, né? É o que se chama. O isopor é o que ele chama de poliestireno expandido. Ele leva uma injeção de ar aqui, ele se expande, ele tem esse efeito de amortecimento, que do ponto de vista das embalagens é importante, mas de uma forma ou de outra não é tão simples. Ele é reciclável, mas você pode observar que ele é muito leve e ocupa um volume, ele determina um volume muito alto. Então, isso aí é difícil para o reciclador, para a cooperativa, para remanejar isso para lá e para cá. Na medida do possível, se a gente conseguir reduzir o quanto for razoável o consumo desse tipo de material, vale a pena. Mas não tem jeito. Mas vai como plástico, não tem problema. A gente tem aqui material eletrônico, né? Hoje em dia, carregador, a gente fica fazendo coleção, né? Mudou de celular e muda o carregador, você tem que... não serve mais. Aí a gente tem controle remoto. O que faz com isso aqui tudo? Bom, eles pedem uma destinação específica, então você precisa se dirigir a um posto de descarte que acolha esse tipo de resíduo. Os eletrônicos, você vai se dirigir, vai descartar sem maiores problemas. No caso de celulares e carregadores de celulares, é até mais simples. Por quê? Porque esse tipo de material a própria operadora recebe nas lojas. Sim. Então, às vezes, como troca, ou mesmo se você levar lá, olha aqui, eu tenho aqui meu celular para descartar, vai ter lá um lugar para você, uma urna para você colocar. A pilha, eu ia perguntar, o que eu faço, onde é que eu jogo? A pilha, o que eu recomendo? Você acumule, pegue um saquinho plástico lá, que você tem lá já reutilizado, vá acumulando, porque essa pilha, ao longo do tempo, ela vai se degradando e pode ocorrer algum tipo de vazamento, e a substância que vaza daí é uma substância que pode contaminar. Na verdade, é uma substância contaminante. Então, você vai acumulando, fecha bem, identifica um posto de descarte de pilhas, se dirige, leva, não vai ter problema. E uma observação de pilhas. Tem umas farmácias que recebem Algumas pilhas, recebem. né? Uma observação de pilhas, quer dizer, como a gente tem uma profusão de eletroeletrônicos, muitos deles importados e, eventualmente, de produtos que a qualidade não necessariamente tão alta, e com eles vem algumas pilhas importadas que a qualidade também é baixa. Isso é um ponto a se levar em consideração. Por quê? Porque elas vazam mais rapidamente, elas têm um ciclo de vida mais curto, enfim, para a gente estar atento com esse tipo de coisa. Nada de jogar nem no lixo reciclável pilha, hein? Tem posto para isso. Exatamente, perfeito. Agora, Onofre, medicamento. Uma vez me disseram que você pega o remédio que está vencido, joga no vaso sanitário e dá descarga. E não é isso. Não é isso, Michele. Por quê? Imagina, esse remédio você consome para curar algum tipo de doença, algum estado que esteja acometida. Se você coloca isso aqui na água, isso vai para o rio, vai contaminar o rio, vai contaminar o mar e a fauna que está lá, e a flora que está lá, né? Vão ser automaticamente contaminados. Claro. Então, não, de forma alguma. Existem postos que recebem, algumas farmácias recebem o seu medicamento, então é muito simples. No caso do medicamento que está embalado, venceu, você acumula, dá uma olhada sempre na sua farmacinha, ver como é que estão os prazos de validade lá. Sempre bom. Faz a acumulação, identifica no site onde tem um posto de descarte, se dirige e leva. E leva ele inteiro, assim, leva ele gente? Inteiro. Essa embalagem aqui, por exemplo, isso aqui é PVC. É um plástico eu já PVC. tomei o remédio. Você já tomou, essa aqui também vai. Por quê? Porque isso é uma embalagem primária, o medicamento estava em contato direto com ela. Então, ó. Isso. Já tomei toda a cartela, vou Leva jogar lá no também. plástico. Não, leva lá também.
Nada disso. Essas aqui não tem problema, a bula, a caixa, isso aí é normal. A caixa, aí eu posso jogar direto no lixo de papel, no caso. Exatamente. Agora, antes de eu ir aqui, eu queria te perguntar uma coisa que me veio agora na cabeça. Claro. Guardanapo, né? Jantei, almocei, tomei café da manhã, usei. Ele sujo, eu faço o quê com ele? Ele sujo, ele está contaminado, então ele vai ter que, o destino dele naturalmente ser o destino comum, lixo comum. Mas ele, enfim, é um material biodegradável, não vai acarretar muito problema. Posso jogar no lixo comum, Pode. sem peso na consciência. Agora, se você tem uma composteira doméstica, que eu acredito que muitos dos espectadores possam ter, porque esse público é um público, enfim, muito especial, muito informado, exatamente. O guardanapo, ele vai dentro da composteira doméstica, não tem problema, ele vai junto com os alimentos. Isso, porque acontece. O guardanapo, ele vai exercer o papel do carbono, que junto com os alimentos que são o nitrogênio, vai gerar essa combinação que faz com que eles se degradem de uma maneira ideal. Pode botar ali na plantinha que vai ser maravilhoso. Nossa, vai ficar demais. Agora, Onofre, lavo latinha, garrafa PET, isso tudo eu dou uma lavada antes de jogar no lixo reciclável? Michele, a princípio não seria necessário, mas o que acontece? A gente precisa ter a percepção de que todos esses resíduos eles vão ser encaminhados num processo e que alguém, numa cooperativa, por exemplo, vai lidar com eles. Então, se você pega, por exemplo, uma embalagem longa-vida que tem leite dentro, isso aí vai se degradar e vai começar a atrair insetos. O odor vai ser muito ruim e não é legal para a pessoa que interage com isso. Se a gente puder poupá-la disso, mas você vai lavar com água potável? Não, tem diversas águas de reuso em casa, né? Você está lavando a louça, tem lá, já aproveita ali embaixo, já coletou, já aproveita aquela água de lavagem de roupas. Tem diversas águas que em uso secundário você pode fazer a limpeza, uma limpeza breve desse tipo de resíduo para que você possa destiná-los depois e você vai evitar que eles, enfim, sejam uma experiência desagradável lidar com o pessoal da cooperativa que faz um trabalho tão bacana, tão importante para a nossa sociedade. E a gente precisa também ter esse tipo de empatia. Agora, Onofre, por exemplo, geralmente nos prédios, muitos prédios, você não tem separado vidro, plástico, você tem separado só lixo reciclável. Sim. Posso ficar tranquila e jogar tudo lá? Assim, tudo que não tem uma destinação certa, como remédio, né, lâmpada. Claro. Porque no caso das edificações, o que acontece? Eles devem ser beneficiados com um programa de coleta seletiva. Na coleta seletiva, você separa, nesse sentido, o lixo seco do lixo úmido, enfim. E o lixo úmido ele vai para aterro, normalmente, e o lixo seco ele vai ser encaminhado para o programa de coleta seletiva que vai ter uma cooperativa. Na cooperativa, os profissionais vão manusear e segregar cada tipo desse, então, quer dizer, não vai ter problema. Agora, quando você não tem coleta seletiva... É isso que eu ia te perguntar, tem cidade ainda que não tem, né? Isso. Aí você separa, no básico, né? Plástico, metal, vidro e papel, faz a separação, porque quando você chegar no posto, você vai ter cada um separado para você destinar. Legal. Agora, o que não é reciclável? Porque a gente está vendo aqui que até resto de comida, você pode fazer uma compostagem, tem ali uma terra maravilhosa para suas plantas, né? O que não é reciclável? Por exemplo, o que não é reciclável? Fraldas descartáveis, absorventes íntimos. Existe tecnologia para descartá-los, mas eles não são porque não é economicamente viável. Então, absorventes íntimos, fraldas descartáveis, fitas adesivas, papel higiênico, enfim, esses são os resíduos, fitas crepes, enfim, etiquetas, esses são os resíduos que dificilmente serão reaproveitados. Então, tem que botar. Uma última dica aí para o pessoal de casa que agora se empolgou e falou, agora eu vou reciclar tudo bonitinho. O que acontece? Acho que tudo começa na tua decisão de consumo, né? Quando você se predispõe a dar o seu voto a um determinado produto, é razoável que você imagine quais são os impactos desse produto no pós-consumo, ou seja, e ter a noção, a percepção que depois que esse produto perde as características funcionais para você, isso não deixa de ser a sua responsabilidade. E evitar ao máximo que, na pior das hipóteses, se estiver aqui para algum lugar, que ele vá até para um aterro, mas não deixe que os teus resíduos escapem para o ambiente. Nossa, ainda tem muita coisa para a gente falar sobre isso, dá muito programa. Onofre. Foi um prazer, Michele. Muito obrigada por essas dicas, com certeza úteis para mim, com certeza para quem está em casa. E olha só, pessoal, essas e outras informações completas sobre reciclagem, separação do lixo, você encontra no nosso site comoserá.com.